No tema de hoje nós vamos falar sobre como tomar decisões. Mas antes, sejam bem-vindos a esse canal. Todo domingo e toda quinta tem vídeo aqui no canal, às 9h15 da manhã. Então, se você não se inscreveu, já se inscreva no canal, ative o sininho. Se esse vídeo aqui chegou para você, pode ter certeza que você precisa ouvir ele. Mas eu não quero te falar nesse vídeo as duas formas como você precisa tomar decisão. Eu quero fazer diferente. Eu quero falar as duas formas que eu uso para decidir. Eu quero trazer a minha experiência para cá. Por quê? Porque se tem dado certo para mim, pode dar certo para você. E queria te contar também que esse vídeo não tem nada a ver com religião, é apenas a minha forma como eu uso para tomar decisão. Só que, para falar da forma que eu uso para tomar decisão, eu vou precisar citar um versículo bíblico. Vamos lá. Tá lá em Amós 3:7. Ele fala assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e aos seus profetas. Vamos lá. Antes de falar tudo que eu uso, ou as duas formas que eu tenho comigo, que eu pondero para poder tomar decisão, eu quero te falar que lá no Antigo Testamento, as pessoas mais reverenciadas eram os profetas. Por que essas pessoas eram reverenciadas? Gente, tô aqui tomando café, tem um mamão aqui, uma granola, e aí eu parei para poder gravar o vídeo e tomando meu café. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas mamão com café combina sim. Você já experimentou? Comenta aqui se você já experimentou. Mas vamos lá, voltando. Lá no Antigo Testamento, as pessoas mais reverenciadas eram os profetas. E por que isso acontecia? Porque os reis, eles temiam tanto os profetas que eles sabiam que se eles fizessem qualquer coisa escondido, Deus iria revelar aos profetas. E aí eu queria te lembrar, antes de falar das duas formas que eu uso para poder agir, tomar decisão, ou eu uso no meu dia a dia, eu queria te falar que isso aconteceu antes e também continua acontecendo hoje. E Deus não parou de colocar revelações em nosso coração a respeito do que acontece. Ponto importante: se você conversa com Deus, se você pede isso e você sente no seu coração, provavelmente Deus está falando com você. E aí eu vou entrar no primeiro ponto que eu sempre uso para tomar minha decisão, que é oração. Eu sempre oro e falo assim: Deus, me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Me mostra como eu devo agir. Espírito Santo, coloca em mim as visões que eu não estou conseguindo ver. Me faça ver aquilo que está diante dos meus olhos, mas a minha capacidade ela é tão pouca que eu não consigo enxergar aquilo que está aqui diante dos meus olhos. Me faça ouvir, me faça sentir, me dê discernimento para agir de acordo com a tua vontade, com aquilo que tu colocou para mim. Porque não adianta nada Deus preparar um caminho pra gente se a gente não decide de acordo com aquilo que ele projetou. Então eu sempre falo assim: Deus, me faça agir de acordo com a tua vontade. Me faça decidir como você decidiria. Por quê? Porque eu sei que existe um plano para mim. E se eu tomar uma decisão errada, certamente eu não vou estar diante dos seus planos. Eu não vou estar diante dos seus projetos. Então, coloca em mim, coloca no meu coração a vontade de agir de acordo com a tua maneira. Se essa vontade não estiver aqui, me mostre, porque nem sempre a minha vontade vai ser a sua. E nem sempre a sua vontade vai ser a minha. Mas coloca aqui no meu coração o sentimento que façam que essas vontades encontrem e eu não saia dos teus projetos e eu não saia dos planos que você tem para mim. Essa é sempre a primeira forma que eu uso para poder decidir qualquer coisa. Pedir visão, pedir discernimento, pedir direcionamento, pedir entendimento, fazer ouvir, fazer sentir. Será que essa pessoa não consegue enxergar que aquela atitude está prejudicando ela nessa área da vida? E aí eu me lembro que todos os dias eu peço para Deus me fazer ver, me fazer ouvir, me fazer sentir, me fazer decidir, me dar direcionamento, me dar discernimento. E aí eu falo assim: poxa,
Cara, às vezes essa pessoa só precisa de uma oração. Se ela orar, ela vai conseguir ver. E é exatamente por isso que eu tô gravando esse vídeo. Por quê? Talvez se você não tá conseguindo enxergar algo na sua vida, e se você orar assim, Deus vai te mostrar, eu tenho certeza. Porque Deus revela. Ele não vai fazer coisa alguma sem antes revelar no coração dos seus. Bom, essa é a primeira forma que eu uso. Segunda forma é sentir a paz. Gente, a paz, ela sempre vai apontar o caminho a seguir. Se no seu coração não tem paz, não é pra você ir. Não vai, porque vai dar ruim. Eu sempre sinto assim, gente, eu tô em paz. Respiro. Orei. Respirei fundo. Fiz aquilo por uns dias. E falei assim, eu tô em paz no meu coração? Pode ter certeza que ali é o melhor caminho a seguir. Jejuei, orei, coloquei ele diante de Deus e falei assim, Pai, me ajuda a decidir. E aí a decisão trouxe paz no meu coração. Eu tenho certeza absoluta que ali é o caminho. E às vezes eu falo assim, mas esse caminho aqui tá difícil. Esse caminho aqui eu não conheço. Esse caminho aqui eu não tenho as respostas para quando as perguntas aparecerem. Aí sabe o que acontece? Eu começo a me lembrar que se eu sempre souber do caminho, se eu sempre souber das respostas, se eu sempre souber o que vai acontecer ali naquele momento, se eu tiver toda a experiência que aquele caminho exige, certamente em nenhum momento eu vou usar minha fé. Tem uma frase aqui um trecho do livro aqui que eu separei que fala assim, não podemos nos dar ao luxo de viver somente dentro do que entendemos, porque não crescemos ou progredimos. Simplesmente viajamos pelas mesmas estradas familiares que percorremos por toda a nossa vida. É importante nos expor à impossibilidade que nos obrigam a ter perguntas que não podemos responder. Essa semana, uma amiga, ela já estava há muito tempo querendo sair do emprego dela para poder se dedicar ao negócio que ela tem, que é um negócio muito bom. E ela, com um salário alto, e ela tirou uns dias de férias para ela viajou com a família e falou assim, ó, eu vou voltar decidida. E foi uma decisão muito difícil que ela tomou, ou melhor, que está tomando, porque ela já pediu para sair, só que ela é muito boa no trabalho dela, e certamente tem muitas outras pessoas atrás dela para poder fazer o que ela faz, só que é uma decisão muito difícil a ser tomada. Certamente a paz no coração dela aponta um caminho, só que as circunstâncias apontam outro. E aí, o que eu sempre falo pra ela, eu falo assim, aonde tá a paz no seu coração? Eu não posso te falar o que você tem que fazer, eu não posso te falar como você tem que agir, mas a única coisa que eu posso te falar é, ora, entrega pra Deus e finja que você decidiu. Letícia, eu decidi sair do meu emprego. O que você sente no seu coração? Eu sinto paz. Então, provavelmente, é aí que você tem que seguir. Eu não tô falando que vai ser fácil, mas eu só tô falando que a paz, ela sempre vai ser um indicativo do que você tem que fazer e de como você deve agir. Espero que você tenha gostado. Quero te desejar uma semana abençoada. Trouxe essa palavra de reflexão exatamente por ser início de semana. E eu sei como que uma palavra, ela pode mudar o nosso dia, ela pode mudar a nossa semana, ela pode mudar a nossa vida. Então eu espero que essa palavra tenha feito sentido para você, que a sua semana seja excepcional, que seu dia seja abençoado. E não se esqueça que todo domingo às 9h15 tem vídeo aqui do canal. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo. Se você não comentou, comenta aqui pra mim se isso faz sentido pra você. E se você gosta de mamão com café, comenta aqui pra mim. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho e até a próxima.